Saudações, adeptos do dado! Estamos aqui para mais uma edição do Pergunte ao Bi. Dessa vez, no segundo episódio, a gente conseguiu ainda mais perguntas, então eu agradeço muito a participação de todo mundo que mandou sua perguntinha, sua curiosidade, seus textos quilométricos ou perguntinhas simples. Então, todo mundo que participou, um beijo, muito obrigado. Então, vamos começar? Antes da gente começar, vamos abordar esses dislikes imediatos que surgiram logo depois de lançar o vídeo, não dava nem tempo de ver o vídeo, tá? E, obviamente, eu pego o pessoal que está incomodado por falar sobre questões LGBT no canal. Fiotes, vai ter coisa LGBT no canal para sempre, desde o começo e para todo o sempre. Vai ter questões, questões L, de lésbicas, G, de gays, B, de bissexuais, T, de pessoas trans, travestis e transexuais, I, de intersexo, A, de assexuais, P, de pansexuais, polissexuais, Q, de queer e questioning. Tudo que a gente precisar falar vai ter aqui. Então, um beijo pro seu recalque, beijinho no ombro pro seu recalque. E vamos lá para mais um Pergunte ao Bi. GM Gustav M, ou Gustav GM, pergunta: Stefinha, você vai ir na World RPG Fest desse ano? É claro que eu vou e eu quero ver todo mundo lá, porque vai ser irado esse ano, vai ser muito bom. Até que eu tenho a Flávia Gazi confirmada uma palestra muito massa, vai ter um espaço muito legal, hein? Então bora lá. PS, por favor, faça mais vídeos de Old Dragon, lindão. Farei. Bruno Campelo pergunta: tem algum personagem LGBT da ficção que tenha te marcado, que seja uma referência pra ti? Então, não existem muitos personagens que são assumidamente LGBT, e os poucos que são, que pelo menos que se fala, que se atraem por tal tipo de gênero, ou então que pelo menos diga se é lésbica, ou gay, ou bissexual e afins, apesar de que dizer que é bissexual é extremamente raro. Bom, o mais recente é o Dizzy, ou Rumi, lá da série The Get Down, que infelizmente foi cancelada. Eu gostava muito desse personagem, como ele via o mundo. Ele é um personagem bissexual, aliás, um dos artifícios mais clássicos de dizer, esse cara aqui é bissexual, é simplesmente fazer ele beijar uma mulher e logo em seguida um homem, pra dizer, vocês entenderam, né? Sem que seja necessário falar a palavra. Não é um dos meus recursos preferidos, mas é o que tem pra hoje. Enfim, ele é um dos personagens que eu mais gosto, e tanto na segunda temporada, na segunda parte, a primeira temporada no caso, ele se retrata naquele conto ali como um alienígena, porque ele não se vê dentro daquele ambiente. E é um sentimento assim, que fala com a gente, sabe? Que entende esse tipo de coisa. Além disso, tem um livro excelente que retrata a bissexualidade, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, que é um livro sensacional, de uma ficção científica pesadíssima, assim, de tão densa, e vale muito a pena ler. É uma das melhores recomendações de livro que eu posso dar para qualquer um, LGBT ou não, que é A Mão Esquerda da Escuridão. O Bruno faz outra pergunta, que é: dos RPGs que tu jogaste, tem algum que seja melhor para incluir questões de sexualidade e gênero? Dos que eu joguei, porque infelizmente eu não joguei muitos, né? Os que eu costumo mestrar, eu mestro os que eu tenho conforto e experiência em mestrar. Então eu não pude jogar, por exemplo, coisas como Monster Hearts, que de fábrica tem bastante coisa a ver com sexualidade e gênero. Mas, olhando aqui na coleção rapidinho, eu diria que é Numenera. Não só por ter uma apresentação muito diferente de qualquer tipo de cenário, de ficção, como também o próprio suplemento Amor e Sexo no Nono Mundo, que é a base de como funciona esse Nono Mundo, que não vê essa diferenciação. Outro cenário que é muito bom nisso, apesar de eu não ter jogado, mas eu tenho a experiência por ter traduzido, é o Shadowrun, que tem uma parte de sexualidade e gênero muito boas mesmo. Lucas Peclat, espero que eu esteja pronunciando corretamente, pergunta: se pode falar sobre RPG também, não deveria ser Pergunte ao Beholder? Essa foi bem boa. Klaus R. Tessman pergunta: questão complicada / filosófica que eu tenho há algum tempo com um amigo hétero meu. É possível alguém aprender a amar mais gêneros do que dita a sua até então definida sexualidade? Vou tentar ser mais claro.
Seria possível uma pessoa hétero ou gay, por livre e espontânea vontade, vir a se tornar, ele odeia esse termo, pede desculpas, mas faltou algumas palavras melhores para ele. Bi ou pan, qual a sua opinião? Bom, a minha opinião não é uma que é geralmente tão aceita assim, mas é que sim, existe uma predisposição à nossa sexualidade, mas também existe uma exploração da nossa sexualidade, né? Eu esqueci o termo agora, seria uma adaptabilidade. Não é uma questão de vir a se tornar, mas é que através das suas experiências, você acaba se descobrindo uma pessoa diferente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que até então, até o mês passado, jurava que era lésbica, porque ela era lésbica, ok? Ela se entendia como lésbica, ela sempre se atraiu apenas por mulheres, e por algum acaso, ela passou por um processo que a fez se apaixonar por um homem. Então, isso quer dizer o quê? Que ela virou bissexual? Talvez ela sempre fosse bissexual, mas por tais motivos resolveu se identificar como lésbica durante aquele tempo todo da vida dela. Ou, de repente, ela sentia que se atraía apenas por mulheres, e então em determinado momento viu, mas agora eu me atraio por um homem, isso quer dizer o quê? A sexualidade, no caso, a identificação de todos esses rótulos, eles dependem da identificação da pessoa. Mas meu Deus, será que a pessoa é bi ou lésbica ou o quê? A gente pode chamar de Clayton. A gente pode dar o nome que a gente quisesse. A questão de ter nomes como lésbica, gay, bissexuais, trans e por aí vai, é questão de identidade, identificação, de uma militância para que outras pessoas também possam se identificar e se entender como parte daquele grupo. Não há um motivo para taxar as pessoas como muitos pensam. E, bom, sim, eu realmente acho que existe essa parte toda da experiência. Ainda que eu acho que ninguém se torna ou vira, porque parece que a pessoa meio que não tem controle da própria vida, que simplesmente é jogada de um lado para o outro até que de repente ela se revele alguma coisa. Então sim, eu creio que as pessoas nascem com uma predisposição sexual e, ao longo da sua vida, têm experiências que moldam a sua sexualidade de uma forma mais precisa. Jonatas Neri. Vocês poderiam falar sobre Tormenta? Jogo sempre Tormenta RPG com meus amigos, mas quase não existe vídeo sobre eles. Isso é verdade, existem pouquíssimos vídeos sobre Tormenta RPG. E eu poderia fazer aqui um meia-culpa, dizer que eu nunca me interessei por Tormenta antes de começar a estudar um pouco mais a fundo os sistemas e cenários de RPG. E isso era culpa minha porque na minha adolescência, né, eu via Tormenta, aquele monte de negócio de anime, e falava mal. Eu via 3DT e falava mal. De graça, porque eu era babaca, toscão mesmo. Tormenta não só é um cenário muito, muito denso e é o cenário de RPG mais famoso do Brasil, como o sistema básico de Tormenta aqui, o módulo básico, esse livrão grandão, bonitão ali, que só precisa dele para jogar, vendeu 10 mil exemplares e está chegando na sua terceira tiragem agora. Foi essa semana que passou e, cara, isso é um marco espetacular para qualquer obra de RPG. Não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. O problema é que eu realmente não gosto muito da ideia de voltar para os moldes da terceira edição, ou no caso do D20 da época. Então isso meio que me impede de voltar a jogar Mutantes Malfeitores, Pathfinder, a própria 3.5 e também Tormenta RPG. Até o Star Wars Saga, que é basicamente o meio caminho andado entre a 3.5 e a quarta edição, não me agrada tanto assim. Então, gostaria de fazer vídeos sobre Tormenta, mas eu ainda não tenho o cacife. Se alguém quiser mestrar pra mim, vir aqui em Nova Prata e mestrar pra mim, tamo valendo. É sempre mais interessante. Justamente porque eu não gosto de falar sobre coisas que eu nunca joguei, nunca experimentei. Nicolas Gabriel tá com um problemão. A questão é o seguinte, eu jogo RPG todo domingo à noite e em dado momento da última sessão, o nosso grupo se envolveu em uma briga num bar de ladinos. E o mestre parou a narração para xingar a gente, dizendo que jogamos mal, fomos burros, etc. A questão é que eu não me sinto mais no clima de jogar com esse mestre, porque agora é um clima pesado na mesa. O que devo fazer? Me afastar da mesa ou aconselhar o mestre? Nicolas, eu espero que você já tenha visto tanto o meu top 8 de piores comportamentos de jogadores, quanto o meu top 8 de piores comportamentos de mestres. O que o seu mestre fez não é um comportamento legal. Não se chamam jogadores de burros porque aconteceu uma coisa não planejada. No entanto,
seria interessante vocês tentarem identificar o que aconteceu para ele ter essa reação. Será que ele estava com o negócio todo planejado, passou todo aquele trabalho para de repente você chegarem lá e dar uma zoada com tudo? Tenta dar uma conversada, mostra esses 2 vídeos para ele, tenta entender o lado dele, mas mostra que, deixa bem claro que não é legal ele ficar com esse tipo de atitude na mesa, porque, como o mesmo falou, cria um clima ruim. Climas ruins acontecem dentro de mesas de RPG, a gente deve evitá-los ao máximo. Com conversa, a gente consegue arrumar tudo e voltar a jogar normal, ok? Boa sorte. Rômulo Mesquita pede ajuda. Cara, tem como explicar a 4ª edição? Tô meio perdido entre as paradas de Sem Limite, Diário e Encontro. Bom, a 4ª edição, que estamos jogando uma streaming agora no Vertente Geek, quinzenalmente, é muito divertido, o link está na descrição. Funciona basicamente assim, você tem 3 tipos de poderes. Poderes à vontade, que tu utiliza quando tu quiser, representados pela cor verde, então tu pode usar sempre que tu conseguir, dependendo da ação necessária. Por exemplo, se tu tiver um poder que exija uma ação padrão e um poder que exija uma ação menor, tu pode usar os 2 no mesmo turno. E eles não gastam. Um poder por encontro, você só pode usar uma vez por encontro, como ele mesmo fala. Então você precisaria ter um descanso curto, que se não me engano na 4ª edição é de 5 minutos, para poder usá-lo novamente, o que em combate meio que torna isso impossível. Já um poder diário é justamente o que ele diz, um poder que é usado uma vez por dia. Isso significa que para usá-lo novamente você precisa de um descanso longo, que é igual a 8 horas de descanso ininterruptos. Não é o narrador, esse é o nome do perfil, pergunta: na campanha que estou fazendo, o rei e o jardineiro têm uma relação secreta. Alguma dica de quais sutilezas eu ponho para os players perceberem? Imagino que, por relação, você diga que eles têm uma relação amorosa, certo? Acho que a melhor forma de fazer isso mais discretamente, dando algumas sugestões, é justamente colocar algumas pistas dizendo que o rei depende muito desse jardineiro, ou então que sempre que ele pode, ele manda guardas protegerem ele. Fazer um negócio meio super protetor assim, sabe? Então dar pistas como, por exemplo, o casaco dele está ali no quarto do rei, ou ter algum anel tanto que ele utiliza que é idêntico ao do rei, né? Talvez ele não use na própria mão dele, mas de repente num colar assim. Essas sutilezas assim que deixem claro que há algo a mais ali. E claro, você pode fazer com que o jardineiro tenha uma preocupação extremamente agressiva quanto ao rei. Então ele chega e questiona assim, pelo menos um dos jogadores sozinho, talvez, pra perguntar: o que vocês querem com o meu rei? Tipo, botar um negócio mais com o meu rei, com aquele homem que eu protejo, com não sei o que, aquele negócio bem pessoal, assim. Pedro Maier Bueno pergunta: o Pedro uma vez me falou de uma mesa que ele estava mestrando que vai se passar lá em Marte e tal. Muitos querem jogá-la, cerca de umas 12 pessoas. E ele está com receio de selecionar jogadores, uma vez que, entre os que anseiam por jogar, existem grandes amigos que jogam comigo há um bom tempo e alguns que nunca jogaram e estão muito interessados. O que devo fazer? Bom, uma forma que eu sugiro é fazer 2 grupos diferentes. Você pode fazer 2 grupos jogando paralelamente, isso pode dar mais trabalho, mas não daria tanto trabalho quanto mestrar para um grupo de 12 pessoas. E aí você pode fazer com que a história de um grupo complemente a outra. E as consequências do que um grupo faz ressoa diretamente na mesa do outro. E aí, quando você já estiver confortável com todas aquelas pessoas jogando, conhecendo os personagens, aqueles personagens interagindo, pode fazer um grande evento, de repente uma grande batalha com todos juntos, para que eles se relacionem assim. Ou mesmo, pode fazer com que eles vão trocando, tá? Dessa vez, 3 desse grupo vão pro outro e 3 daquele grupo vão para esse, e a gente faz um troca-troca maneiríssimo assim. Carlos Argolo faz uma pergunta meio confusa: se vale a pena utilizar o universo já escrito do zero, tipo classe que só existe naquele universo, itens e regras. Cara, tua pergunta não é tola, mas ela tá meio difícil de entender. Eu imagino que você tenha perguntado como um cenário pronto, no caso Forgotten Realms, Tormenta, Dragonlance, Star Wars e afins. Eu acho que sempre vale a pena, especialmente se isso combina com um cenário talvez próprio que você esteja jogando. Obviamente, isso não vai permitir, num cenário de baixa fantasia, que exista uma classe que utilize pistolas mágicas. Então aí vai depender bastante do que você permite no seu cenário ou não. Bar do Errante, um bom trocadilho. Pergunta o seguinte:
Eu sei que em HQs, filmes, séries, músicas, etc., sempre é possível incluir alguma crítica social bem foda. Alan Moore que o diga. Você já fez ou já viu fazendo algo do tipo em RPG de mesa? Sim, eu particularmente já fiz. Costumo fazer de forma mais assim, de nuance mesmo, especialmente quando envolve o racismo fantástico. Isso é um dos grandes motivos que eu gosto muito que meus jogadores joguem de Drows. Eu gosto muito de abordar personagens de elfos negros, por exemplo, na mesa. E meio orcs e tal, raças vistas tradicionalmente como monstros. E colocar isso em jogo, né? Colocar isso em efeito. Porque muitas vezes a gente está acostumado com um tipo de material que define esses bichos aqui são os inimigos normais. A gente sempre tem que matar eles assim que vê, você tem que matar. E essa galera aí aqui é mais boazinha e raramente tem uns bichos ruins dentro deles. E é possível sim incluir questões de sexualidade e tal. Por exemplo, o Pedro, quando ele mesmo Mass Effect, ele nem fazia a menor ideia de que eu era bissexual. E eu perguntei pra ele se por acaso um NPC lá, o Lord Stephen Shire, se relacionaria com o meu personagem. E aí eu não sei se foi sagacidade dele ou se já estava escrito isso, e ele falou que sim, rolaria, e aí ele meio que inseriu isso no jogo. Ele era um cara muito amargurado por ter perdido o marido e tal. E aí o meu personagem, que era um Drell, e o personagem NPC, era uma relaçãozinha e tal. Acabou ruim porque morreu o cara. O meu cara ficou vivo, o meu cara morreu, foi triste. Mas assim, sempre dá pra fazer esse tipo de crítica, claro, sempre tendo um certo cuidado para não exagerar. Porque não só um exagero pode parecer que tem alguma coisa, uma avalanche ocupando a mesa, como às vezes pode ser mais difícil de administrar. Então, quanto mais sutil for, melhor vai ser. Até porque daí os jogadores é que vão começar a prestar um pouco mais de atenção. Gabriel Gonçalves pergunta: eu mestro uma mesa criada por mim e um dos personagens é bi e namora um personagem de outra espécie completamente diferente. Tipo um humano com um cavalo. Não sei como narrá-lo e sei que será muito recorrente na história. Como posso narrá-lo melhor e não ser racista? Então, eu espero que isso seja, por exemplo, que a referência seja, por exemplo, com um centauro e não com um humano e um cavalo se relacionando. Porque isso seria a zoofilia e não tem nada a ver com sexualidade. Isso é uma parafilia. Se tu quiser fazer, por exemplo, com um humano ou um outro tipo de raça se relacionando com um centauro, cara, eu acho que é normal, sabe? Não vejo grandes desafios nisso, talvez só se uma sociedade ver isso com maus olhos, né? Ver esse tipo de relação com maus olhos. Mas de resto, eu acho que é perfeitamente fazível, perfeitamente tranquilo de fazer. E isso não seria racismo, isso seria especismo, porque é coisa de entre espécies, né? Guilherme Machado: tens recomendação de algum sistema para um cenário cyberpunk e steampunk que não seja Shadowrun? Uma mesa minha queria um novo sistema, mas eu gosto demais desse cenário para mudar tudo de uma vez. Pô, velho, cyberpunk, cara. Shadowrun é o sistema cyberpunk pra mim. Porém, existe um interface zero que ele é mais assim um sistema básico para cyberpunk mesmo, que está sendo muito utilizado, lançado aqui no Brasil. E esse aí vale a pena, pode ir na fé. Ele faz outra pergunta. Tem um jogador na minha mesa que está dando em cima de um NPC meu. Às vezes eu acho que ele está dando em cima de mim, na verdade, mas deixa isso em off. Se não for problema, pronto. E por mais que até faça sentido que o NPC caia na sedução desse jogador, não sei interpretar isso muito bem, dar essas dicas de que está dando certo, sabe? E atuar que está sendo seduzido, e não simplesmente pronto, ele tá tão na sua. Tens alguma dica? Velho, é muito comum que alguns jogadores queiram seduzir NPCs assim, tá? É o normal, acaba sendo normal porque as pessoas podem fazer qualquer coisa e tá, chega lá, tem mais alguma liberdade de atuação mesmo e querem agir daquele jeito. Se você está desconfortável em como reagir a isso, dá uma olhadinha lá no meu vídeo de Perdendo a Vergonha para ver se isso pode te ajudar. Mas caso isso continue não te ajudando, não sei, tenta entrar assim no clima de alguém, sabe? Pode ser difícil para alguém que não está acostumado, mas tenta pensar naquela situação específica, assim, como não sendo você. Lembra que não é você, é só um NPC. Ou então, descreve pontos que a pessoa está afim, por exemplo, se a pessoa ficou ruborizada, se a pessoa ficou envergonhada, se a pessoa dá alguns sorrisinhos, alguns risinhos, esses detalhes, assim. Não precisa ir tão a fundo assim, não precisa especificar nada.
Outro vídeo que pode te ajudar de repente é meu vídeo sobre sexo no RPG. Então dá uma olhadinha aqui no card e é isso aí. E por enquanto é isso, pessoal. Essa é a primeira parte do segundo episódio do Pergunte ao Bi. E a gente continua daqui a alguns diazinhos. Não esqueça no nosso Apoia-se para ajudar o canal a crescer. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar essa maravilhosidade perfeita, assinar, botar ali no sininho para plim, blim, 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 para sempre receber notificação. Eu tô muito doido agora porque tá meio quente, meio frio, tô meio assando aqui. É isso aí, beijo, beijo e falou, falou!